Então vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Está bem? Senão não é para demorar, temos que agilizar então, né? Primeira a carta aos Coríntios. Espero que os irmãos de Heinsberg e de Eindhoven tenham o livro de apontamentos, porque nós queremos que haja este bom hábito no povo de Deus, que quando estuda a palavra de Deus possa também tirar apontamentos. Sim? Então já abriram, os irmãos receberam no grupo do WhatsApp os nossos PowerPoints. Hoje, na semana passada foi frustrada a nossa tentativa de projeção, então pronto, desistimos. Mas como os irmãos da Eindhoven e da Heinsberg estão no grupo do WhatsApp, e também aqueles que virem este vídeo e gostariam de ter os PowerPoints, é simples. Nós temos o nosso canal no YouTube e lá o vídeo vai ser sempre, os cultos online estão a ser editados e colocados lá no canal do YouTube. O canal está em meu nome, Eunice Pocinho. É um canal mais direcionado às mulheres, é o canal mais mulher, mas nós vamos colocar também lá os estudos bíblicos que estamos a dar, e lá sim vai aparecer os PowerPoints e tudo editado e mais curto, não é? Mais curto. Então é só subscrever no canal do YouTube Eunice Pocinho, mais mulher, ok? Fantástico. Então vamos ler, irmãos. Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, nós vamos só ler agora estes 5 versículos. Os irmãos que estão a acompanhar o estudo sabem que o apóstolo Paulo, ele está, começa agora, ele está ainda, né, a falar acerca da importância que há em nós buscarmos a sabedoria divina e não a sabedoria humana. E aqui o apóstolo Paulo, ele já resolveu aquela situação em que os irmãos estavam divididos, que um era de Apolo, outro de Paulo, outro de Jesus Cristo, outro de Pedro. E depois disso, para aquela população, né, de Corinto, que os irmãos também já ouviram várias vezes nós aqui a dizer, que era uma cidade com uma grande mistura de filosofias e com uma grande influência ainda das doutrinas e de pensadores gregos, e que havia uma grande mistura de outras ideologias e filosofias. Então, inclusive uma grande influência também, como até aos dias de hoje, mas um pouco mais disfarçada na nossa sociedade, mas uma grande influência da mitologia grega. Então o que é que acontece? Ali havia uma busca por profundidade, por conhecimento. Lembram-se que havia alguns irmãos em Corinto que eram de Apolo, por causa da forma que Apolo falava e da eloquência que Apolo usava. Então, o apóstolo Paulo, ele então quer trazê-los de volta ao primeiro encontro com ele. Quando o apóstolo Paulo foi ali fundar aquela igreja, e ele diz: olha, lembrem-se, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria, eu não fui usar grandes discursos, mas eu quis focar tudo aquilo que eu disse, e o vosso primeiro encontro com Jesus tivesse como principal objetivo pensar unicamente naquilo que Jesus fez por vocês, que foi a salvação. Então, o apóstolo Paulo está a dizer: olha, quando eu cheguei perto de vocês, lembram-se, eu não vim como esses pensadores, eu não vim como esses filósofos que tanto vocês, que o mundo e aí em Corinto vocês vão para ouvir. Vocês não, supostamente eles já estariam convertidos, e não, mas a sociedade vai e fica a ouvir aqueles pensamentos profundos, filosóficos, e querem encontrar respostas para a existência nesses pensamentos, mas eu não fiz nada disso.
Eu não sei, vocês têm que se focar naquilo que é o centro do Evangelho, que é Jesus Cristo. E foi isso que eu quis fazer. Não que o apóstolo Paulo não fosse capaz de fazer, porque nós sabemos que a formação do apóstolo Paulo era uma formação bastante elevada e o apóstolo Paulo saberia, com certeza Paulo saberia usar de palavras de grande sabedoria e de muito conhecimento das Escrituras e de toda a lei, de tudo aquilo que um verdadeiro judeu saberia. Então ele poderia ter feito isso, mas ele não tinha esse objetivo. Não era o objetivo de Paulo. O objetivo de Paulo era levá-los à salvação. Era que eles tivessem um encontro com Jesus e que eles tivessem realmente o conhecimento do fundamento da fé deles, que seria Jesus Cristo, que tinha sido morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então o apóstolo Paulo, ele começa, agora no capítulo 2, nós estamos a ler, ele está a falar disso, ele está a dizer: vejam a minha atitude para convosco. E lembrem-se que eu não quis saber, eu não quis que vocês entrassem por caminhos de pensadores, eu quis que vocês apenas focassem naquilo que era mais importante para vocês, que era saberem que Jesus de Deus veio morrer por vocês e vos salvou. Então, para os irmãos que têm o PowerPoint, diz assim, eu queria que vocês olhassem aqui para o versículo 3, que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, e foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. Aqui a expressão do apóstolo Paulo é como se fosse: olha, eu apresentei-me diante de vocês não para vos espantar com a minha sabedoria, não para vos espantar com aquilo que eu poderia, na minha eloquência, todo o meu conhecimento, vos trazer, mas eu vim o mais simples e humilde e aquilo que mais eu poderia fazer para que vocês não olhassem para mim, mas olhassem para aquele que eu vos estava a apresentar, que era Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora, lembram-se do capítulo 1 da semana passada, quando nós estávamos a falar acerca do que o apóstolo Paulo estava a dizer que os gentios buscavam sabedoria, os judeus buscavam sinais. E isto vem um pouco ao encontro disso. Quando o apóstolo Paulo está a dizer: vocês lembram-se de que tudo aquilo que vocês estão a buscar, toda a sabedoria, a maior profundidade dos mistérios de Deus que vocês quisessem saber, encontram-se na pessoa de Jesus. Jesus veio revelar foi a revelação do mistério de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo, ele está a dizer que Jesus Cristo era como se fosse, eu coloquei aí a palavra no PowerPoint, eu pus que Jesus é a pista, né? Se eu posso falar assim, procurada para saber, que era tanto procurada para encontrar os mistérios de Deus. Porque no fundo, porquê tantos pensamentos acerca da existência? Porquê tanta filosofia? Porquê tanta busca de conhecimento? Para encontrar uma razão de vida, para encontrar a profundidade nas coisas que nós não conhecemos, que nós não entendemos, não é? Olhem, é como quando, por exemplo, porque há muita coisa na nossa vida que nós não conseguimos explicar, né? Mas acontece, é real. E na verdade aqui havia um conhecimento de toda a natureza, havia o conhecimento de que tudo tinha sido criado, que havia como alguém superior que tinha criado todas as coisas, e então toda esta busca, toda esta busca de conhecimento era para encontrar uma razão para porquê estamos aqui, né? Estas perguntas mais filosóficas que são feitas: porquê vivemos, para que é que estamos nesta terra, porquê é que acontece o bem e o mal, todas essas coisas. Então o apóstolo Paulo está a dizer: olha, foquem-se naquilo, ele está a afunilar toda a conversa para, lembram-se que na introdução do apóstolo Paulo, na apresentação, na saudação desta carta, em 9 versículos o apóstolo Paulo usa 9 vezes Jesus Cristo, porque ele queria afunilar a vida dos coríntios a Jesus Cristo. Eles estavam a dispersar, eles estavam à procura de outras coisas e estavam a perder a base da fé, que era Jesus Cristo. Então ele diz: olha, eu próprio
Não entrei por outras conversas a não ser Jesus Cristo. Eu afunilei tudo a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, como eu estava a dizer, é aquilo que todos procuram. É a resposta para a vida humana. Ele, Jesus, é a resposta. Então, o apóstolo Paulo, ele está a afirmar que o que mais importa para ele é que o Evangelho seja experimentado na vida humana, mais do que apenas um conhecimento. Quando nós lemos aqui, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então o apóstolo Paulo agora ele está a dizer que porque é que eu não usei, eu não quis ir a vocês com eloquência, com muita sabedoria. Porque eu queria, mais do que conhecimento, mais do que trazer-vos conhecimento, eu queria que vocês experimentassem a salvação de Deus. E vocês sabem, a salvação é alguma coisa que só tem valor experimentado. Se eu apenas sei toda a teoria, a salvação jamais pode ter algum impacto na nossa vida ou na tua vida. Jesus Cristo não terá nenhum impacto na tua vida se não for experimentado, se a salvação não for vivida e experimentada. Senão não vai passar de teoria. E o apóstolo Paulo, ele teve este cuidado de dizer aos coríntios, eu simplesmente quis pregar o Evangelho, Jesus Cristo, Cristo crucificado, para que vocês não ficassem com aquilo, não olhassem para mim e não fundamentassem a vossa fé em palavras de sabedoria, na minha persuasão, mas a vossa fé, ela estivesse firmada no poder que vocês experimentaram quando receberam Jesus Cristo. Isto, vocês sabem, hoje, estes versículos que nós vamos ler tiveram um impacto muito grande também quando eu própria estava a estudar. Não que eu já não tivesse lido, claro, já tinha lido e se calhar já tinha até estudado outras vezes, mas eu estava a pensar nisto de uma maneira, não sei, de uma outra maneira, que às vezes nós queremos viver Deus pela teoria. Nós queremos viver a vida com Deus porque sabemos muito. Né? Eu quero ler muita Bíblia para conhecer muito Deus. Eu quero ir muito à igreja para saber tudo que puder adquirir naquela igreja, na pessoa que me está a ensinar, da pessoa que me está a ensinar. Eu quero ler todos os comentários, tudo aquilo que eu puder para eu saber. E, na verdade, o apóstolo Paulo ele está aqui a relembrar-nos uma coisa tão importante, que é, quando ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Claro que nada disso está errado e nós vamos buscar a Deus e conhecimento da palavra de Deus, por isso é que temos estudos bíblicos, né? Porque temos que conhecer a palavra de Deus, mas o mais importante não é só o conhecimento, mas é o efeito que a palavra de Deus ela tem na nossa vida. Qual é a dimensão da prática que eu ponho a palavra, que eu dou à palavra de Deus na minha vida? Então, é só a partir daí, a partir do momento em que eu experimento o poder de Deus na minha vida e que a salvação tem efeito na minha vida, na maneira que eu penso, na maneira que eu vivo e na maneira que... A partir do momento que há mudança, aí sim, eu posso dizer que estou a viver o Evangelho. Aí sim eu posso dizer que sou cristã. Aí sim eu posso dizer que o Evangelho é poder de Deus. Como o apóstolo Paulo disse aos Romanos, que o Evangelho é poder de Deus. Olhem, para que a vossa fé... Então, tratava-se... O apóstolo Paulo está a dizer, a vossa fé tem que estar fundamentada não naquilo que vocês ouvem, mas naquilo que vocês vivem. E claro, nós aqui não sabemos muito bem o que é que o apóstolo Paulo estava a falar quando ele disse, mas foi em demonstração do Espírito e do poder. Nós não sabemos, não podemos dizer que aconteceram, acreditamos que aconteceram milagres e que Deus fez grandes coisas no meio daquela igreja, mas nós não sabemos direcionar exatamente que foi aquilo que aconteceu, porque a carta não diz, mas nós sabemos, podemos saber porque experimentamos dia após dia o poder de Deus na nossa vida, nós podemos saber do que o apóstolo Paulo está a falar. Ele está a falar de que a palavra é que quando ele veio aos Coríntios, não veio com palavras de sabedoria, mas ele veio em demonstração do Espírito e do poder. O que ele veio dizer foi quando vocês aceitaram Jesus, o que libertou a vossa vida não foi a maneira que eu falei, não foi a profundidade com que eu vos apresentei, não foi a minha sabedoria, não foi as minhas palavras, mas foi quando o Espírito Santo entrou na vossa vida e o Espírito Santo com poder agiu dentro de vocês.
Então a vossa fé tem que estar firmada naquilo que vocês estão a experimentar. E agora aqui põe-se uma questão. Claro que eles só receberam o Espírito Santo e só experimentaram o poder de Deus, assim como eu e tu só recebemos o Espírito Santo e só experimentámos o poder de Deus a partir do momento que alguém nos falou de Jesus. Que a partir do momento que recebemos o Evangelho. Então, nós não podemos também viver só de uma experiência. Né? Deus não é a minha experiência. Né? Deus, Ele é... a palavra de Deus revela o Senhor. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Tudo isso não é anulado. Mas a palavra de Deus, ela tem que criar um impacto na nossa vida, tem que nos transformar. Porque o Espírito de Deus, e é isso que o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente, o Espírito de Deus, ele vem orientar e guiar e encaminhar e lembrar a palavra de Deus dentro de ti para podermos cumprir o Evangelho, para que podermos viver esta fé, a fé em Jesus. Agora vamos ler então o versículo 6. E é o outro PowerPoint que enviámos aos irmãos. Entretanto, olha, o apóstolo Paulo está a dizer o quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. E como eu estava a dizer, o que é que acontece? Poderia acontecer aos coríntios. Espera, então isto não tem nada, eu não tenho que saber nada, então. Então eu só tenho que viver. Então eu tenho que buscar experiências com Deus, eu tenho que buscar o sobrenatural, pronto, então... Mas o apóstolo Paulo diz, entretanto, ou noutras traduções deve estar, mas no entanto, como se fosse... Mas espera aí, deixem-me terminar o que eu vou dizer. É poder de Deus, né? Demonstração de poder, mas isso, o que eu agora vos vou dizer, é que vai ainda revolucionar mais o vosso entendimento. O apóstolo Paulo diz assim, expomos sabedoria entre os experimentados. Agora, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então vamos lá por partes agora, nestes últimos 2 PowerPoints. O apóstolo Paulo, ele tinha acabado de dizer, olha, eu não vim com sabedoria, mas eu vim com demonstração de poder. Qual demonstração de poder? Quando o Espírito de Deus entrou na tua vida, entrou na vossa vida, está ele a dizer, olha, Coríntios, quando o Espírito de Deus entrou na vossa vida, vocês experimentaram a presença de Deus dentro de vocês, vocês nunca tinham experimentado isto. Não foi nenhum filósofo, não foi nenhum pensador que vos trouxe, que vos levou através do conhecimento a esta experiência. Não, foi o poder de Deus. Por isso eu não vim com sabedoria, eu só vim dizer Jesus é aquele a quem vocês esperam para os judeus e Jesus é aquele que tem toda a sabedoria necessária. Jesus Cristo é a resposta para os vossos anseios e para a vossa necessidade. E Ele morreu na cruz. E morrendo, perdoou os vossos pecados, derramou o sangue, perdoando os vossos pecados, e todos aqueles que crerem serão salvos. A partir do momento que vocês receberam a verdade do Evangelho, o centro do Evangelho, Jesus na vossa vida, o Espírito de Deus veio habitar dentro de vocês. E esse Espírito opera com poder na vossa vida. Mas
No entanto, agora o apóstolo Paulo está a dizer, mas no entanto, ouçam, aqueles que são maduros na fé, ou seja, aqueles que são experimentados, olha, é como se, por exemplo, eu não percebo nada de vinhos. Eu não sei se alguém que me está a ouvir percebe alguma coisa de vinhos. Mas eu não percebo nada de vinhos. Então, nem vinhos, nem qualquer outra bebida, por mais requintada que seja. Então agora imaginem que eu vou à casa de alguém muito, com muita alegria, me oferece um vinho de não sei quantos anos, né? Diz que esta parte acho que eu sei, né? Quanto mais tempo tem o vinho, melhor ele é. Deve ser assim. Pronto. Até aqui. Acho que até aqui eu sei. Então, eu vou à casa de alguém, né? E oferecem-me um vinho de não sei quantos anos. Uma relíquia, né? Alguma coisa que foi guardado só para mim. Na verdade, a pessoa está a fazer o melhor que sabe. Porque ela está-me a dar o melhor que tem. Mas para mim, eu beber aquilo, ou beber uma garrafa de vinho de 1€, vai ser exatamente a mesma coisa. Porque eu, na verdade, não tenho experiência nenhuma com vinhos. E não sei sequer a diferença do sabor de um vinho bom para um vinho mau. Então, eu não sei. Então, o que é que vai acontecer? Eu não sou experimentada nessa matéria. Eu não tenho qualquer conhecimento. Então, para mim, o que eu beber é vinho. Já alguém experimentado, né? Alguém, um provador, alguém que saiba conhecer pelo paladar, né? Tudo isso tem um nome, né? Que agora não me estou a lembrar do nome. Não, sabes o nome agora? Não me estou a lembrar, mas está debaixo, é qualquer coisa óbvio. Sim, olha, a minha irmã sabe, de certeza. A minha irmã está a ver o culto. Termina com Olga, ela está debaixo da língua, mas vai vir. Para mim interessa também. Enólogo, né? Que chama, não sei, pronto, posso estar a dizer algo mais, não é melhor não. Então, mas olhem aqui, se for alguém que conheça bem o sabor do bom vinho, olha, minha irmã, enólogo. Se o enólogo chega à casa de alguém, sabe perfeitamente que tipo de vinho está a beber, o tempo de maturação do vinho, sabe exatamente como... sabe, né, sabe, até... Às vezes até é estranho a maneira que essas pessoas falam, né? Não, é seco, ao mesmo tempo que tem um sabor a fruta. Pronto, sem comentários. Porquê? Porque a pessoa é experimentada. A pessoa conhece. É disto que o apóstolo Paulo está a falar. O apóstolo Paulo está a dizer assim, quando expomos com sabedoria, quando nós falamos do Evangelho de Deus a pessoas experimentadas, pessoas que sabem do que estamos a falar, que são maduras na fé. O que é ser madura na fé? É ser experimentado. É já ter passado e saber que a fé o sustenta a cada dia. E que Jesus não abandona jamais. E alguém maduro na fé é alguém que não vive pelas circunstâncias, mas vive por aquilo que ele tem dentro de si, que é o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. Então, quando expomos entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. O apóstolo Paulo está a dizer, quando eu falo do Evangelho a pessoas que já são experimentadas no poder de Deus, que são maduras na fé, que sabem em quem creem, e depois ele faz ali como comparente, ele está a dizer, não estou a falar da sabedoria humana. Não estou a falar da sabedoria que é usada neste mundo, pelos poderosos, né? Não estou a falar da sabedoria de nenhum dos poderosos deste século. Não estou a falar, porque esses não tinham deste século, quando o apóstolo Paulo estava a falar para os coríntios, porque esses não tinham sabedoria nenhuma, se tivessem, nunca tinham crucificado o Filho de Deus, é isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Mas quando nós pomos a sabedoria a gente que já experimentou o poder de Deus, esses sabem do que nós estamos a falar. Eles reconhecem a profundidade da sabedoria de Deus. E mais tarde, que não é hoje, mas mais tarde o apóstolo Paulo vai falar acerca daqueles que não reconhecem a sabedoria de Deus numa palavra simples,
Quando fala de Jesus Cristo, não reconhecem a sabedoria de Deus. Porquê? Porque não são maduros na fé. Vocês sabem, no reino de Deus as coisas são diferentes do mundo. No mundo, nós para sermos experimentados em alguma coisa, nós temos que, como se diz, nós temos que ter todo o conhecimento necessário e aprofundar acerca de todas as coisas daquele assunto. No reino de Deus, não é assim. No reino de Deus, quanto menos nós sabemos, mais o poder de Deus se manifesta na nossa vida. No reino de Deus, o maior mistério foi revelado através de um homem que era Deus, que é Deus, que desceu à terra como homem e morreu numa cruz, onde os piores morriam. Então, no reino de Deus, as coisas não são como no mundo, como as coisas no mundo. Lembram-se, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo está a dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, no reino de Deus as coisas não são como no mundo. Aí o que é que acontece? O apóstolo Paulo está a dizer, no entanto, eu não preciso usar palavras muito profundas quando eu falo do Evangelho para pessoas experimentadas. Porque aqueles que são experimentados, são maduros no Evangelho, quando nós falamos Jesus Cristo morreu na cruz, reconhecem toda a sabedoria no Evangelho. Porquê? O apóstolo Paulo vai buscar um versículo, ele vai buscar alguma coisa que Isaías disse no Velho Testamento. Isaías, no Velho Testamento, ele disse que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isto foi palavras de Isaías. Então o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui para a conversa. Porquê? Porque ele está a acabar de dizer que quem é experimentado no poder de Deus sabe o quão profundo é viver com Jesus. E o quão maravilhoso é viver com Jesus. Mas ele vai buscar o que Isaías disse. Porquê? Porque quando Isaías falou, Jesus ainda não tinha vindo. Quando Isaías está a falar isto ao povo de Deus, que é aqueles que o amam, que é o povo de Deus, Isaías, ele está a dizer que nós não conhecemos o que vai na ideia de Deus. Nós não conseguimos entender quais são os planos que Deus tem para nós. Nós não conhecemos a profundidade de Deus. Isto era o entendimento que Isaías tinha acerca da vida com Deus. Isaías amava a Deus. Até que Isaías tinha tido muitas experiências com Deus, foi um profeta que teve muitas experiências com Deus. Alguém que tinha uma intimidade com Deus, porque Deus falava com Isaías. Isaías foi muito usado nas mãos de Deus para influenciar e abençoar o povo de Deus. Mas mesmo assim, aquilo que o Isaías acaba por dizer é: nós não conseguimos entender a profundidade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai buscar o versículo de Isaías para dizer: vocês ainda estão como Isaías. Vocês ainda estão a olhar para Deus como Isaías. Como alguma coisa muito distante. Como um Deus, como uma filosofia. Como um pensamento. Como o Criador, que está muito longe e muito distante de vocês e que vocês têm que conhecer para chegar lá. Mas, e o versículo 10 começa com mas. Este mas muda toda a história. E vem e é o centro daquilo que o apóstolo Paulo está a dizer. Isaías tinha esse entendimento porque Isaías ainda não tinha. Isaías não tinha tido experiência com Jesus. E a visão de Isaías, como até no domingo nós falámos, era de uma vinda de um Salvador, futura. Mas agora Jesus já veio. E o apóstolo Paulo está a falar para os coríntios: vocês pensam como Isaías ainda. Vocês ainda estão lá no pensamento de Isaías. Vocês sabem, a Bíblia, ela tem que ser entendida desta maneira. É um progresso. Ela é progressiva. Quer dizer que eu começo a ler a Bíblia e eu vou entendendo o plano de Deus. Então agora aqui o apóstolo Paulo vai buscar as palavras de Isaías para abrir o entendimento dos coríntios. Ele diz: vocês não estão distantes de Deus. Isso foi Isaías que disse. Porque Isaías
estava a dizer, olha, vocês não sabem ainda, vocês não têm percepção do quão profundo, dos planos que Deus tem para vocês. São planos distantes. São planos que nós não entendemos. Mas o apóstolo Paulo diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Esta é a diferença. E esta é a grande profundidade do Evangelho. É que quando nós recebemos o Evangelho de Deus, nós não recebemos conhecimento apenas. Nós recebemos a presença do Espírito Santo na nossa vida, que é o próprio Deus dentro de nós. Se o próprio Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo, então Ele quer nos fazer saber, sim, os seus mistérios, os que Ele entende que nos deve revelar. Ele quer sim falar à nossa vida. Ele quer sim abrir o nosso entendimento. Ele quer sim dar-nos sabedoria. E não é sabedoria humana, mas sabedoria divina. O apóstolo Paulo, ele lembra-se, vocês têm que seguir o raciocínio. O apóstolo Paulo tinha dito, vocês não foram escolhidos por causa do que vocês são, nem chamados por causa da vossa inteligência, nem da vossa capacidade, nem da vossa beleza. Vocês foram escolhidos por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia e da graça do Senhor sobre a vossa vida. E Deus teve misericórdia de nós, salvou-nos e veio habitar dentro de nós. Então Jesus é o centro do Evangelho porque Ele revela o mistério. Ele revela a sabedoria de Deus. E o Espírito Santo, Ele entra na nossa vida para nos fazer praticar a sabedoria de Deus. Então, quando Isaías diz, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, foi em Isaías. Porque agora o apóstolo Paulo está a dizer, não, mas agora penetrou sim o nosso coração. Ele, através do Espírito Santo. Deus está contigo. Deus está dentro de ti. Não há porque tu te sintas perdida, ou perdido, ou desamparado, ou abandonado, ou sem saber para onde ir. Nós temos que buscar a direção e a orientação de Deus, que não está distante, mas está dentro de nós, se é que já temos recebido o Evangelho. Então diz que, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois claro, porque é o Espírito de Deus. É o próprio Deus, é o Espírito dentro de nós. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Isto parece que aqui, bom, é fácil de entender, o apóstolo Paulo está a dizer as coisas dos homens, os homens conhecem, as coisas de Deus, Deus conhece. Mas isto ainda teve um maior impacto porque, como eu estava a dizer, por causa da influência grega, porque os gregos, eles diziam, né, os filósofos gregos diziam, o que eles diziam, o semelhante, deixa eu ver se eu consigo encontrar a frase. O semelhante só pode ser conhecido pelo semelhante. Ou seja, a filosofia grega, né, os filósofos, os pensadores gregos diziam, eu só consigo conhecer se eu for. Eu só sei o que é ser mulher sendo mulher. Eu só sei o que é ser homem sendo homem. Né? Isto era um pensamento deles. E o apóstolo Paulo vai buscar isso. Vai dizer, olha, as coisas de Deus e as coisas do homem, só o homem sabe. Então como é que o homem vai saber as coisas de Deus? Quando Deus está dentro dele. Como é que nós temos acesso às coisas de Deus? Através do Espírito Santo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, diz o apóstolo Paulo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, o Espírito Santo, dentro de nós, é que sempre nos lembra aquilo que Deus já nos deu. Não é, disto também falamos. E terminamos o último versículo que lemos a dizer isto. O apóstolo Paulo termina com a mesma ideia. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com os espirituais. Então o apóstolo Paulo está a dizer, viver o Evangelho
Nós conhecemos Jesus e vivemos o Evangelho. E isso é a maior sabedoria, é o maior mistério, é a maior das profundidades. Porque não é alguma coisa que eu adquira com o meu conhecimento, mas é Deus que me dá dentro de mim, pelo seu poder. O último PowerPoint diz: cristianismo não é um conjunto de regras para a vida, mas é entrar nos mistérios de Deus, onde encontramos poder, mistério, e ao mesmo tempo descobrimos a maravilhosa face de Deus. Então o cristianismo não é uma religião onde eu chego e é-me dado assim um pacote de regras, e se eu seguir aquelas regras eu sou cristã. Se eu seguir aquelas regras, então eu vivo o Evangelho. Isso não é cristianismo. Isso pode ser outra coisa qualquer. Mas cristianismo é entrar na presença de Deus, sabendo que o próprio Deus está dentro de mim. Cristianismo é uma mudança de vida. Cristianismo é Jesus transformando a nossa vida. Nós aceitamos que Jesus morreu por nós. Parece que eu me estou a repetir, mas olha, acho que vou repetir isto muitas vezes. Jesus morreu por nós, nos salvou, libertou a nossa vida e ainda veio morar dentro de nós através do seu Espírito para nos ensinar e guiar e cuidar até chegarmos à presença dele eternamente. Então, no cristianismo sempre há mais e mais para aprender, ver, compreender. O cristianismo, nós entendemos, quem é experimentado na fé sabe que a fonte é inesgotável. E a cada dia nós estamos a crescer e a aprender e a adquirir mais sabedoria. Cristianismo não está, por outro lado, à parte da vida social, porque o conhecimento de Deus influencia a nossa visão de todas as coisas, em todas as áreas. Acho que era o último, não é? E pronto, até aqui. Versículo 13. Próxima semana continuaremos. Mas isto, quero terminar, irmãos, desta forma. Agradecendo a Deus que nos revelou Jesus, que nos deu Jesus, que veio revelar o próprio Pai. Jesus era o mistério que estava encoberto no Velho Testamento e que os profetas tanto avistavam e que era tão, olha, o Salvador que eles ansiavam, a libertação que eles ansiavam. Mas Jesus, ele é o desvendar de tudo isso. Quando Deus fez homem e veio a este mundo, por amor de mim, por amor a mim, por amor a ti, ele veio como ele veio revelar o coração do Pai. Ele veio revelar o coração de Deus. E o coração de Deus, ele ansiava pela salvação do homem. O amor de Deus queria salvar o homem. E como? Salvando, libertando dos seus pecados, dando-lhe a possibilidade de começar uma nova vida. Mas e depois? Pronto, é salvo. E agora? Agora eu estou contigo, diz o Senhor, dentro de ti. O Espírito de Deus está dentro de ti. E capaz de te dar toda a sabedoria, toda a graça. E que às vezes nós até negligenciamos, esquecemos. E voltamos a viver as coisas como Isaías. Voltamos a viver as coisas como o mundo. Deus é um Deus distante, um Deus que é um mistério, que nós não conhecemos, não temos acesso às profundezas, mas a maior profundeza de Deus, o maior mistério de Deus, o Senhor já nos revelou, que é a salvação da nossa vida, a libertação da nossa vida. E então o Espírito de Deus quer nos manter nessa salvação. Quer manter os nossos pés firmes neste Evangelho, firmes na fé verdadeira, que é uma fé em Jesus Cristo, Jesus morto e ressuscitado. Então, o Espírito Santo, ele está dentro de ti, a auxiliar-te. O Espírito Santo, ele vai auxiliar-te até tu chegares à presença de Deus. E lá sim, lá não haverá mais nada que não saibamos, porque ali o Senhor estará connosco face a face. Mas até lá, o Espírito Santo, ele está contigo. Deus está dentro de ti. E isto é incrível. Este capítulo que nós estudamos hoje tem que mexer com a nossa estrutura. Tem que mexer connosco. Porque nós não estamos mais a viver alguma coisa. Nós não estamos a seguir um caminho obscuro.
Nós não estamos a seguir um Deus longínquo. Nós não estamos a viver uma fé que nos transcende, que está completamente distante. Não! A nossa fé está firme em algo muito real, que é a morte de Jesus Cristo por nós. E agora, Deus, através do seu Espírito, nos revela, nos ilumina, nos orienta, nos guia. Porque foi isso que Jesus prometeu. Quando Jesus ascendeu aos céus, antes de ele ascender aos céus, aliás, em João capítulo 14, ali 14, 16, Jesus ele deixou isto bem claro aos discípulos. Eu não vou estar aqui para sempre, eu, fisicamente. Mas eu enviarei outro Consolador, outro, da mesma espécie que eu, ou seja, eu, mas em espírito. O meu espírito vai estar dentro de vocês. E esse Consolador, ele estará convosco para sempre. E vos guiará, vos revelará. Está lá tudo isso. Vos ensinará, vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus está connosco. O Espírito Santo de Deus entrou na nossa vida com poder. Com poder. Então, este é o maior mistério. É a maior dádiva. É a nossa salvação e a salvação permanece na nossa vida através da pessoa do Espírito Santo. Amém?